No vídeo anterior, eu falei que a sensação de autoeficácia é o antídoto para o efeito desmotivador do erro na escola, nas dificuldades do aluno. Mas a sensação de autoeficácia é um combustível poderoso para a motivação em tudo na vida. Muitas vezes eu ouvi de um campeão de vela adaptada que, quando ele estava lá no barco com a sua equipe, ou quando ele estava nos treinos, ele se esquecia que era uma pessoa deficiente. Lá, ele não era uma pessoa deficiente. Eles eram uma equipe de atletas eficientes. E ele costumava muito dizer isso. Nós não somos deficientes. Nós somos atletas eficientes. Existe uma distinção entre eficiência e eficácia. Mas, quando o Tui Oliveira me dizia isso, o que ele estava querendo dizer era que aquela sensação era uma sensação incrível de autoeficácia. E é incrível como essa sensação de autoeficácia que o Tui experimentava dava a ele condições de organizar o pensamento e organizar estratégias muito sofisticadas para conseguir mais daquela recompensa. E também a não se importar com o gasto extra de energia para conseguir isso. Eram treinos intermináveis, viagens de avião que ele detestava, ficar fora de casa que ele também não gostava, competições em águas geladas, em lugares muito frios, como no sul do Brasil ou em países da Europa, dos Estados Unidos e Canadá. Fora o custo de fazer tudo isso sem os dedos das mãos. Eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de neurociência na escola. Eu apresentei um artigo que fala sobre o efeito de atividades físicas nas funções executivas. A Adele Diamond, que é uma das autoras desse artigo, ela sempre defende que para que uma atividade, uma tarefa, tenha efeito sobre a função executiva, é preciso que ela faça sentido para a pessoa, que ela traga prazer e que ela provoque o engajamento dela. Não há evidências, segundo o artigo que eu apresentei, de que fazer exercícios aeróbicos ou de resistência melhore as funções executivas. Mas o esporte, desse nós temos evidências de um impacto positivo nas funções executivas. As funções executivas são um conjunto de capacidades que nós temos que nos ajuda na adaptação ao mundo. Mas que adaptação é essa, Joana? Bom, quando nós temos um bom funcionamento executivo, quando as nossas funções executivas estão funcionando bem, nós conseguimos estabelecer metas, nós conseguimos criar estratégias para alcançar essas metas, implementar essas estratégias, avaliar a eficácia dessas estratégias. E se as estratégias não estão levando a um resultado esperado, nós conseguimos reorganizar o nosso pensamento e as nossas ações e buscar uma estratégia alternativa. Nós temos, então, flexibilidade cognitiva para mudar e tentar por uma outra via, sempre tendo aquele objetivo, aquela meta em vista. E quantas vezes nós estávamos assistindo a uma regata, os barquinhos todos lá alinhados no mesmo rumo, em direção à linha de chegada, e de repente nós víamos o barquinho do Tui indo para uma outra direção, aproado para um outro rumo diferente dos outros. E nós ficávamos apavorados, sem entender o que estava passando na cabeça dele para fazer uma doideira daquela. E quando ele chegava em terra, e muitas vezes para receber o troféu de campeão, ele explicava: Ué, se eu continuasse com aquela estratégia, eu nunca ia ser o campeão dessa prova.
eu tinha que pensar em alguma coisa, porque se eu continuasse ali, eu não ia conseguir ultrapassar os barcos da frente, porque a gente estava no mesmo vento. E eu já estava exigindo tudo o que eu podia do meu barco e da minha equipe. Então, eu tinha que pensar em outra coisa, eu tinha que fazer outra coisa, buscar um caminho diferente para chegar lá na frente deles. E muitas vezes ele conseguiu. Sabe-se que nos transtornos psiquiátricos, em geral, os pacientes têm um déficit em funções executivas. Além das limitações físicas, o Tui ainda tinha que enfrentar mais esse obstáculo. Ele tinha sintomas fortes de esquizofrenia e também de uma depressão profunda, o que, como eu disse, impactava o seu funcionamento executivo. Fazer parte da história do Tui, acompanhar tão de perto como eu pude fazer, me mostrou como é poderosa essa sensação de autoeficácia. Ela pode ajudar a melhorar o funcionamento executivo, até mesmo em casos graves como o dele. E pode gerar uma motivação tão grande que mantém a pessoa persistente na busca dos seus objetivos, capaz de mudar estratégias, capaz de conseguir estratégias alternativas para não abandonar a sua meta. Isso é um exemplo de um funcionamento executivo desejável, um funcionamento executivo que o fez estabelecer metas, criar estratégias, implementar estratégias e mudar as estratégias sempre que fosse necessário. E isso não acontece só no esporte. Isso não acontece só com pessoas deficientes. Isso acontece também na sua sala de aula. Se você ajudar o seu aluno a experimentar essa sensação de autoeficácia. A sensação de autoeficácia era o que o Tui buscava. E os atletas que estavam no barco dele também, e os outros atletas da competição. A recompensa. Era isso que alimentava a motivação deles. E isso estava presente em todos os momentos, até mesmo no enfrentamento das dificuldades. Cada dificuldade deixava de ser uma dificuldade para ser uma oportunidade de ter aquela recompensa, aquela sensação de prazer de conseguir vencer um obstáculo. E aí, todas as dificuldades eram vistas de uma outra forma. Como ter o melhor desempenho em ventos fortes com 3 pessoas deficientes dentro do barco? Como conseguir o melhor desempenho em vento fraco, que é o terror de todo velejador? Como ter o melhor desempenho em águas geladas, morrendo de frio? Como conseguir tudo isso sem os dedos das mãos, sem uma perna, sem o braço, sem nenhum movimento no corpo? Essas eram as dificuldades que deixavam de ser obstáculos para se transformarem em oportunidades de prazer. Eu acompanhei o Tui em campeonatos no Brasil e fora do Brasil, como staff, e fora da competição e longe da raia, como mãe. E era comovente ver como aquela motivação que eu via nele, eu via em todos os atletas da competição. Era muito bonito. O ambiente era muito alegre. Eles estavam sempre em contato uns com os outros, uns esperando os outros no final da regata, para dar os parabéns por uma manobra, por uma atitude durante a regata, para comentar, para pedir uma explicação de como ele tinha pensado naquele momento quando fez aquela manobra maluca lá e que acabou dando a ele uma vitória. E tinha também muito riso. Era um ambiente muito alegre. E é claro, o comportamento esperado era estar mais e mais e mais vezes naquele ambiente. O cérebro entendia todo aquele comportamento que foi sofrido, que foi difícil, como o comportamento certo, o comportamento que levava àquele prazer. E como eu disse, eu acompanhei o Tui muito de perto e eu posso dizer que a organização que ele conseguiu para voltar mais vezes àquele ambiente, para competir, para tentar vencer e para buscar aquele prazer que era a sensação de autoeficácia, ele conseguia criar
estratégias muito sofisticadas. A despeito da limitação física e do funcionamento executivo prejudicado por causa da doença, ele conseguiu organizar ações que levaram a sua equipe a Rio 2016. E ele sabia que, mesmo que houvesse momentos muito difíceis, nós acreditávamos que ele era capaz e que estaríamos ali com ele para ajudá-lo a superar essas dificuldades. Ajude o seu aluno a ser um campeão. Mas aí você deve estar pensando, eu não sou professor nem professora de educação física, esse vídeo não serve para mim. Eu sou professor de matemática, eu sou professora de educação infantil, eu dou aula de português. Como que eu vou ajudar o meu aluno a ser um campeão de esporte radical? Não precisa ser um esporte radical. Não precisa nem ser um esporte. Seja qual for a disciplina que você trabalhar na sua escola, seja qual for a idade do seu aluno, ajude-o a ser um campeão. Ajude o seu aluno a ter essa sensação de autoeficácia. No vídeo passado, eu falei sobre uma experiência que nós fizemos na minha escola com um modo de avaliação diferente que acabou servindo para dar aos nossos alunos a oportunidade de ter essa sensação de autoeficácia. Algumas estratégias pedagógicas podem ajudar nisso de uma maneira maravilhosa. Você pode fazer o seu aluno se sentir um campeão dentro da sua sala de aula. Como eu disse, seja qual for a disciplina, seja qual for a idade dele, ajude-o a ser um campeão. Ajude tudo que você puder para que ele tenha essa sensação de autoeficácia. Ajude-o a encontrar estratégias adequadas, ajude-o a perceber onde está o erro, por que ele cometeu aquele erro e como que ele pode encontrar uma solução para aquele problema. Dê a sua mão a ele e vai junto. Vai junto para que ele possa sentir que ele é capaz e que ele não está sozinho. E por causa dessa sensação de autoeficácia e de apoio, ele vai sentir coragem de enfrentar outros desafios e ele vai querer enfrentar esses outros desafios para experimentar de novo essa sensação. O esporte é um jogo e você pode transformar a sua aula em um jogo para que o seu aluno tenha também essa sensação de ser campeão. A gamificação é um recurso fantástico para a gente usar na sala de aula. Em outros vídeos, eu vou falar mais sobre a gamificação. Fica aqui a dica para você. Você assistiu a um vídeo em que eu falei sobre o efeito da dopamina no cérebro? Como que é esse processo, o que acontece no cérebro quando libera dopamina? Se você não viu, depois desse vídeo, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo para você assistir e entender melhor esse funcionamento. Mas aqui eu vou dar uma explicação rapidinha. Bom, nós temos no cérebro uma região que se chama sistema de recompensa. Alguns também chamam de sistema motivacional. No sistema de recompensa do cérebro, há uma região que libera dopamina no núcleo accumbens, que é uma outra região desse sistema. Quando o núcleo accumbens recebe essa dopamina, nós temos aquela sensação de prazer e o cérebro se organiza para receber novas doses de dopamina. Que organização é essa? O córtex pré-frontal, que é essa região que fica aqui atrás da nossa testa, ele organiza o nosso comportamento para a gente buscar mais daquele prazer. Nesse vídeo também falei de uma outra região que libera dopamina no núcleo accumbens, só que na expectativa do prazer. Quando a pessoa ainda nem fez o comportamento, mas que ela está imaginando que se ela fizer aquele comportamento, ela vai receber uma recompensa. Ela vai ter aquela sensação de prazer. Eu lembro que eu falei aqui daqueles jogadores de jogos de azar que mesmo quando estão perdendo, ficam lá insistindo naquele comportamento e repetindo aquele comportamento de jogar, de apostar mais, porque eles estão recebendo dopamina no núcleo accumbens, pela expectativa de que, se continuarem tentando, eles vão conseguir. E é isso que a gente tem que
proporcionar aos nossos alunos essa expectativa de que, se persistirem, se tentarem um pouco mais, eles vão conseguir. É criar esse prazer proveniente da ideia, da expectativa de conseguir. Isso vai alimentar a motivação para enfrentar os obstáculos. Ajuda o seu aluno a experimentar a vitória, mas não precisa ser uma vitória no esporte. Ajuda o seu aluno a ser vitorioso na luta que ele tem que travar com a sua própria dificuldade. E isso vai alimentar a motivação dele para persistir, para insistir mais, para não desistir. Se ele acredita que ele pode conseguir, se ele percebe que ele não está sozinho, ele vai buscar essa sensação de prazer, essa sensação de autoeficácia de novo e de novo e de novo. Ele vai sentir que ele é capaz e ele vai sentir que você acredita nele. E foi por isso que eu quis te contar a história do meu filho hoje. Para que você perceba como a sensação de autoeficácia é poderosa e pode motivar uma pessoa que tem já dificuldades enormes. Nas competições de vela adaptada que eu participei, as limitações dos atletas eram imensas, imensas. Você não imagina as coisas que eles têm que enfrentar para participar de uma competição. Havia lá um atleta que ele conduzia o barco dele apenas com o movimento da língua. Era a única parte do corpo dele que se movia, que ele tinha controle sobre ela. E era com essa parte que ele ia lá disputar e experimentava um orgulho enorme por participar. É isso que a gente precisa criar nas nossas salas de aula. Um orgulho do nosso aluno pelo próprio desempenho. Então, é muito importante sempre lembrar disso. A sensação de autoeficácia é o motor da motivação. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí para mim e compartilhe com seus amigos na escola. E se ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora mesmo para não perder outros vídeos.